você olha para trás, você vê que a educação brasileira começou com jesuítas, começou com doutrinação, não começou com pensamento, com conhecimento. Os jesuítas nem são culpados, eles vieram para cá para trabalhar com os índios, né? Mas não tinha uma educação estruturada ainda. Então, como eram cultos, começaram a cuidar da educação. Esse modelo de educação que vem dos jesuítas, que é o da doutrinação, foi se arrastando pela história do Brasil, com pouquíssimo acesso das classes populares à educação. Até o final do século XIX, era muito baixo, os índices são absurdos, né? Já o século XX começa com um movimento mais interessante, né? Na década de 30, Anísio Teixeira, com o Manifesto dos Escolanovistas, Cecília Meirelles assinando, e isso foi muito marcante naquela época, nesse movimento de vamos não só estruturar o sistema educacional, que era o que eles queriam, mas uma escola voltada para a vida, para a alegria, para a ação. Da década de 30 até a década de 50, a gente teve um movimento muito interessante, mas na década de 50 o Brasil tinha que se industrializar. Aí vem o movimento da industrialização. Então, naquele momento, tinha que formar mão de obra para o mercado. Passou a existir essa escola que eu chamo de linha de montagem, né? Que é uma linha de montagem que você coloca um pedaço de cada coisa para sair um aluno formado com diploma e conseguir entrar, participar do movimento produtivo brasileiro. A educação brasileira sempre esteve voltada para a economia. Fora essas exceções desses grandes educadores que nós tivemos, Lauro de Oliveira Lima, Anísio Teixeira, que é um gênio da educação brasileira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro. Fora esses grandes educadores, e tem outros que eu não estou citando aqui, a estrutura é sempre voltada para o mercado, né? De lá para cá, foi nessa direção. Mas aí, não bastando, nós temos o regime militar. Aí o regime militar entra e ainda não apenas tira a filosofia e sociologia. Todo mundo fala desse aspecto, mas esse não é o principal problema. O grave do movimento que aconteceu no Brasil é que o regime militar, ele existe para ir contra a inteligência. Ele existe para se contrapor à inteligência brasileira que queria uma mudança estrutural, que independente se essa mudança era boa ou ruim, não vem ao caso, o que vem ao caso é que era uma mudança movida pela inteligência, pela intelectualidade. Qual? O movimento secundarista, que era fortíssimo no Brasil. Os professores, os jornalistas, os escritores, os intelectuais. Então, o regime militar, especialmente a partir de 68, ele ataca a inteligência. E aí, isso é a maior ferida que nós temos na educação brasileira hoje, que é, especialmente nas classes populares. Classes populares somos todos nós. Eu chamo de classe popular todos nós, ou seja, eu estou tirando apenas uma elite que está nos principais cargos de dominação. Fora isso, o povo brasileiro, ele ficou com um pavor de pensar. Porque pensar significa ser fichado no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Pensar significa ser preso. Pensar significa ser perseguido, ser torturado. Pensar, criticar, se colocar, se posicionar significa ser exilado, não é? Então, durante 20 anos foi proibido pensar, não na escola brasileira, mas na sociedade brasileira. Esse é o passivo que a gente tem da educação. Então, depois do regime militar, quando acontece a abertura, o que nós temos? Nós temos um hábito de usar a escola como disciplina, como colocação em caixinhas, né? Então, depois que acabou o regime militar, hoje, que com certeza você pode criticar esse governo do jeito que você quiser, mas você não imagina que o governo atual quer que a nossa escola não pense, tenha medo do pensamento. Não é isso que o governo atual tem. Nosso modelo industrial tinha medo também do pensamento crítico, por medo das greves, né? Dos movimentos que paravam as indústrias, o movimento comunista, o medo do comunismo, o perigo vermelho. Não é isso que as nossas empresas têm hoje. Nossas empresas hoje estão desesperadas atrás de pessoas inteligentes, críticas, criativas e inovadoras, para dar conta das crises que a gente vive. Crise tecnológica, crise financeira, crise ambiental. Nenhuma empresa tem lugar no Brasil hoje fixo e dizer eu estou bem no mundo, né? Então, as empresas precisam de inteligência, o Brasil precisa de inteligência, mas nós não temos o desenvolvimento do pensamento na escola, mas por hábito. O maior problema da escola brasileira hoje é o modelo pedagógico, que é um modelo que incentiva a passividade e a repetição, não incentiva a inovação, a criatividade, a ação. O aluno tem que estudar parado. Então, é esse movimento que leva não ao pensamento e à criatividade, mas à reprodução e à passividade que nós carregamos, mas nem queremos mais, carregamos sem querer. Nós temos um problema de cultura educacional que tem que se transformar. Toda criança adora aprender. Adora. O que eles não querem é estudar. Porque estudar ficou chato. Tá? A escola transformou a aprendizagem numa chatice.
Imagine uma aula, uma primeira aula de física. Eu vou fazer aqui uma caricatura e você vai lembrar com essa minha caricatura do que você passou. Uma primeira aula de física em que o professor diz, entra na sala de aula, olha a moçadinha e tal, faz a pose dele e diz cinemática do ponto material. Movimento retilíneo uniforme. Já viu isso, né? Molecada lá, ponto. Você conhece ponto de ônibus, tá certo? Ponto material. Material tem material de construção, material escolar. Material como adjetivo de ponto, falou sozinho. Quer dizer, eu falo, você não compreende. Uma hora dessa você vai entender. Para quê? No futuro você vai ver. Não vai ver porcaria nenhuma. Isso aqui só te serve para passar no vestibular. Mas, de toda maneira, é um trágico atavismo no ensino da ciência e da matemática que faz dessas belíssimas construções um treco chato, insuportável. Quer perder a namorada, diz que é físico. Pô, o cara deve ser chato. Gostava da minha escola, das escolas que eu passei. Mas, às vezes, eu achava meio chato, porque tinha muito desses professores que passam a matéria, e aí aquela aula de ciências, você não vê como o seu corpo, ou a aula de história como a sua história. Quando o conhecimento é apartado da vida, qual o interesse? Então, por que eu vou decorar conteúdos inúteis que não dizem respeito à minha vida, à minha cultura, ao meu bem-estar, à minha namorada, à minha música? Isso não está na escola. Meu afeto, minha arte, minha vontade de viver, de mudar o mundo, isso não está na escola. Eu decoro conteúdos inúteis. O rio mais longo, a hidrografia da Índia. O resultado é que os alunos eles veem muito pouco sentido nesse ensino médio. É muito mais fácil a gente pegar um aluno Fundamental 1 e perceber a empolgação dele em relação à escola, que ele gosta da escola, ele gosta de aprender. Depois, quando a gente começa a conversar com os jovens do ensino médio, é mais raro a gente ver um jovem empolgado com a escola, motivado, querendo aprender, né? Esse modelo do ensino médio precisa ser alterado no Brasil. O principal motivo que leva os alunos a abandonarem a escola é que eles não veem sentido nas aulas. De cada 10 alunos que entram na primeira série, apenas 5 vão terminar o ensino médio. Eu já perguntei para médicos se tem alguma doença que mate 50% dos pacientes. Eles falaram assim, acho que nem a peste bubônica matou 50% da população. No entanto, a gente tem uma escola que literalmente extermina com o futuro de 50% dos alunos. Algumas escolas de ensino médio no país estão conseguindo fazer os alunos gostarem da escola e terem prazer em estudar. A Escola Mochon, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, localizada numa área pobre e marcada pela violência, é um exemplo impressionante de sucesso. Lá, os alunos gostam da escola e têm prazer em estudar. Vocês gostam de vir para a escola? Nossa, muito. É muito bom. Adoro. É bem melhor do que em casa. É bem a minha casa. Costumo dizer que se você ganha um aluno na primeira semana de aula, você tem ele pelo ano inteiro. Então, na primeira semana de aula, eu procuro, em vez de entrar logo num conteúdo programático, fazer dinâmicas, mais do que simplesmente perguntar o nome dele, a idade, vamos começar a aula, né? Mas você conhecer a história dele naquela primeira semana, deixar ele falar, deixar ele expor o seu ponto de vista, isso ajuda muito, isso ajuda ele a ter liberdade, a ganhar confiança. Quando eu entrei aqui, na primeira semana, eu falei, não quero mais ser aqui. Eu não quero mais ser aqui. Inclusive, a opção de trazer ela para cá foi minha. Eu falei para ela, não, eu vou te levar no Mochon. Aquela escola lá, Lorena, ela respira cultura. Os alunos têm liberdade para chegar e questionar, e a Ana Paula dá essa abertura. E você recebe, dentro da comunidade, adolescentes que já estão naquela fase mesmo do desenvolvimento de caráter, de personalidade, com série de questões lá deles, os problemas deles, né? E numa comunidade ao entorno, que é uma comunidade, muitas das vezes, que a gente vê aí com histórias de vida difíceis. Muitos dos dois pais trabalham, são criados por avós, e a única referência, infelizmente, é o sujeito que está armado ou o sujeito que está vendendo drogas. Isso acontece. Desde pequeno convivi vendo tráfico, vendo arma, drogas. Tem muitas pessoas que têm a mente de entrar para essa vida mesmo por falta de opções, falta de não ter nada, não ter apoio de ninguém. Então eles adentram a escola já com o rosto, com a cabeça no chão. E como você vai chegar àquele aluno com uma história de vida, com sequelas, com a expressão depressiva e de tristeza,
se você não começar a abraçar. A gente faz a primeira aula toda diferenciada. Colocamos fitinhas, um fica com a fita amarela, outro azul, a gente faz uma mistura. A pessoa com cada fita ia para uma sala diferente. Aí ficou terceiro ano com segundo ano, com primeiro ano, a mistureba danada. E assim a gente foi se conhecendo, isso aproximando os alunos ainda mais. E a gente desenvolve ali, né, várias oficinas, várias dinâmicas, né? E isso vai ser no decorrer do semestre para que aquele aluno se sinta aconchegado. E esse diálogo, esse discurso, esse trabalho, é assim, em nenhum momento não cabe autoritarismo, ditadura e imposição. Porque, como diz a linguagem dos próprios jovens, a linguagem não formal não rola. Eu adoro a minha escola porque aqui tem vários projetos. E os projetos não servem apenas para ensinar conhecimento para a gente. Tem harmonia, liga os alunos. Até porque a gente não aprende só as matérias, assim, a gente aprende sobre tudo. E lição de vida, que é o sobre principal. Sobre a vida, sobre o que a gente tem que planejar, que tem que fazer. Entendeu? Então, isso é bom pra gente. O primeiro projeto nosso foi Padre Miguel que temos e Padre Miguel que queremos. Então, nós íamos no calçadão, ficávamos no calçadão do bairro de Padre Miguel, botava nossa criança, lógico, pedia licença, senão era uma louca que estava chegando no calçadão de Padre Miguel. Pedíamos licença, subprefeitura, chegava a guarda municipal, a gente colocava o horário do guarda, a hora de sair, tudo direitinho. Chamamos o grupo de valorização da vida, também para falar da questão do aborto. Ano passado veio o presidente da Associação de Moradores, junto com nossos projetos da escola, para falar o que eles estão fazendo em prol de Padre Miguel, o que precisamos fazer. Eu penso uma escola discutindo, por exemplo, saneamento básico, ela vai estar discutindo o saneamento básico do bairro à volta da escola, olhando se tem esgoto a céu aberto. Quando está estudando o IDH, não é uma formulinha na aula de geografia. Ela vai estar olhando a relação entre saneamento básico, mortalidade infantil e tal no seu bairro, no seu espaço, no seu país. Quando ela tem um trabalho não só focado nas matérias tradicionais, mas um trabalho onde ela dialoga com as mazelas da comunidade em que ela faz parte, um trabalho em que ela procura dialogar e se aproximar de todos os segmentos existentes ao seu redor, da sua comunidade, né, respeitando a tudo e a todos, e claro, desaprovando aquilo que não é ético. Quando a escola oferece essa estrutura, esses projetos, e ela sai às ruas, sai à comunidade mostrando isso, e a comunidade, os pais dessa comunidade veem seus filhos participando disso, a probabilidade de melhorar e a probabilidade de os pais melhorarem, vendo os filhos sendo moldados, sendo melhores, é muito maior. É muito maior. É um resultado, assim, não vou dizer perfeito, mas é algo que mexe com a gente. Quando você vê essa vibração da comunidade, ao saber que a escola pode fazer a diferença e, vendo essa diferença, né, te dá todo o apoio. E, às vezes, te coloca numa posição que você não é. Ó, você é como pai para ele, pode fazer o que o senhor quiser. Opa, não. Pai é você, mãe é você. Eu sou apenas o professor, mas posso ajudar. Entendeu? Estamos aqui para ajudar. Eu matava a aula e ficava na rua, ia pro fliperama. E a minha mãe, na quarta série, ela resolveu me tirar da escola. Nessa época que eu saí da escola, eu conheci os quadrinhos, sabe? Eu fiquei viciado em histórias em quadrinhos. E os quadrinhos também são uma coisa muito maluca, assim, porque as pessoas têm os quadrinhos como uma literatura menor, e ele é uma porta maravilhosa para a literatura. Não que elas precisem conflitar e combater, um é melhor ou outro, sabe? Tipo, não vejo mais qualidade no Humberto Eco do que eu vejo no Will Eisner, sabe? São coisas que se complementam e formam um círculo, sabe? Fazem com que a nossa cabeça visite lugares diferentes. Os quadrinhos foram uma porta muito interessante para a leitura, porque minha mãe tinha o hábito de ler, mas eu tinha um pouco de aversão a isso porque os livros eram chatos. E quando eu voltei a estudar no ano seguinte, quando eu voltei para a escola, eu tive uma professora chamada Rita de Cássia. A professora Rita de Cássia, ela entendeu que eu gostava de quadrinhos. Ela entendeu que para me ensinar as coisas que eu precisava aprender dentro da instituição escola, os quadrinhos eram uma porta fundamental. Então a professora Rita de Cássia, ela é uma pessoa que eu sou muito grato e talvez eu esteja aqui hoje por causa dela. Ela começou a me dar todas as lições em forma de quadrinhos. Sabe? Eu nem sei quanto de trabalho ela tinha para fazer isso. Você ter a sensibilidade de entender que o diálogo com aquela pessoa é esse e conseguir trabalhar de uma maneira tão específica. Céu Butantan, aqui em São Paulo.
professora de Fundamental 1, que tinha uma seguinte atividade que chamava Dia da Escuta Musical. Uma vez por mês, ela levava música para os meninos da escola pública, um CD, Vivaldi, as 4 estações, Astor Piazzolla, Egberto Gismonti, Manu Chao, as coisas mais variadas. E durante um dia inteiro na escola, uma manhã, ela tocava e fazia exercício com o menino. Então eu vou pegar uma, por exemplo, ela pega as 4 estações, faz os meninos ouvirem inteiro com a seguinte pergunta: vocês vão identificar em que momento que ele está falando do inverno. Que coisa genial. E por quê que aqui é o inverno? E depois ele aponta aqui, não é? Discutindo, não sei o que, eles discutiam, ouviam cada trecho da música, aí ouvia de novo, até que alguém batesse. Por quê? E o mais importante era mostrar, né? E o depoimento é lindo, né? O menino falava, olha, parece floco de neve. Então, em primeiro lugar, isso para mim é um sentido da escola, né? Ao contrário de toda coisa, a escola tem que trabalhar, conquistar ali, do lado, que nada, meu caro. O bacana da escola é quando esses meninos que nunca tiveram contato com o Vivaldi, tem. Com Egberto Gismonti, tem. Com Luiz Melodia, com Cartola. Eu gostava de desenhar, que é uma coisa que se deve fazer na escola também. Eu gostava de escrever e eu gostava de ler. Essas 3 coisas, na minha cabeça, eram desconectadas da escola, porque fora da escola elas eram muito mais legais. É isso que a escola nunca pode se tornar, uma barreira para as coisas legais. O livro, ele não pode entrar na vida de uma pessoa como uma obrigação. Um livro é uma porta, sabe? Que tem que estar sempre aberta. Quer dizer, você não lê um livro pelo prazer de ler, você lê para classificar o autor, né? Por exemplo, eu nunca li Machado de Assis, detesto. E não vou ler nunca, tá? Porque quando eu peguei Machado de Assis para ler, a professora falou assim, você vai me explicar por que ele é um parnasiano? Eu falei, pronto, isso eu não quero. Não. Você conhece algum parnasiano? Tem importância na vida você ter conhecido parnasiano? Nada, né? Os meninos não têm que saber de parnasianismo, pô. Tem que saber na universidade, na pós-graduação, no curso de literatura, lá no mestrado. O cara vai fazer tese, né? Isso aí é vida acadêmica, bicho. Agora, ele precisa ler Machado de Assis, ele precisa entender da cultura Machado de Assis, da época Machado. Isso ele precisava. Né? Ainda bem que Guimarães Rosa não fizeram isso comigo. Eles falam que aqui é uma escola viva. Não que as outras não sejam, mas aqui é uma escola viva. Então, tá sempre atividade, não tem coisa melhor. Você chega assim, professora, eu nunca fui à praia. Aí, de repente, você faz uma atividade, você leva o aluno ao Cristo. Toma aqui a praia. Você, como liderança, você tem que dar linha na pipa. Então, se o professor diz assim, olha só, eu quero fazer um projeto como o Marcel, que transformou a sala num calabouço, numa época de ditadura militar, com a música Cálice. Primeira coisa que eu fiz foi pegar um grupo de professores interessados e levar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Né? Foram lá, viram aquela técnica lá de luzes no teto. Não ficou perfeito igual lá, mas Marcel fez. Mano, eu vou transformar isso num calabouço, porque a gente está trabalhando Chico Buarque e Cálice. Então, o que você precisa? Olha, eu preciso de uma... dei linha na pipa. Vou desconstruir a sala de aula. Vou botar não sei quem com a pedrinha, vou botar todo mundo de mordaça, vou colocar música, vou chamar o professor de história para dar parte de história. E aí, o que vamos fazer? Eu falei, para ontem. Aí você motiva o cara. O que você precisa? Eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Tem verba para isso, vamos comprar. Ah, Ana, você pode comprar hoje, tá difícil para mim. Toma o cartão, a senha é essa e vai digita. Vai lá e compra você. Como a horta aí, o professor João Valentim de matemática resolveu fazer uma horta. Que bom que um professor de matemática entrou química na história. Teve a terra, era muita terra nessa horta. Eu falei, gente, eu não tenho tempo de comprar a terra, mas você pode. Eu tenho um carro, eu não tenho carro, fui reprovada no Detran 3 vezes, vergonha nacional, tudo bem. Mas aí, vai lá. Agora você vai criar um empecilho. Não, não pode, porque não tem dinheiro, porque não pode, eu não confio em você. Daqui a pouco o professor, a equipe vai desmotivando, não vai fazer nada. Eu parto do princípio que a escola não é minha e nem tem a pretensão de ser. A escola é nossa. A Escola Mochon está conseguindo fazer as aulas ficarem atraentes para os alunos. O mesmo tema é trabalhado por vários professores em diferentes disciplinas. Nós dividimos em 3 grupos, que entra língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e artes. Aí nós montamos uma prova única, onde tem um texto gerador, a gente coloca uma charge, uma reportagem. Na educação física nós mostramos um pouco sobre a dança indígena e na história a gente pesquisou um pouco mais sobre eles, sobre... Entrou até um pouco de geografia que nós aprendemos... E sociologia também. E sociologia que nós aprendemos
um meio onde eles vivem, como eles sobrevivem, como eles se interagem. É preciso olhar a ciência como parte da história humana, não como uma construção à parte. E aí ela fica interessante, relevante, graciosa, tá certo? E não chata. A Escola Mochon conseguiu fazer as aulas ficarem atraentes e significativas, dando linha na pipa para os bons professores. Bons professores fazem a diferença na vida de uma escola e na vida de cada aluno. Países que estão no topo da educação, como a Finlândia, como a Singapura, como Coreia do Sul, como Canadá, por exemplo, nesses países o jovem quer ser professor. Né? É objeto de desejo a carreira do magistério. Sem um salário inicial atraente, é difícil você conseguir conquistar esse jovem. Mas só o salário também não adianta do ponto de vista de médio e longo prazo. Valorizar o professor quer dizer valorizar do ponto de vista do salário e do ponto de vista de reconhecimento social, as duas coisas. Porque se você não reconhecer do ponto de vista do salário também, o que vai acontecer é que você não atrai os melhores para a profissão. É preciso que tenha um plano de carreira não pautado em tempo de serviço. O jovem de hoje não quer mais essa história de estabilidade, tempo de serviço. Ele quer uma carreira que seja motivadora, que seja desafiadora, uma carreira que ele possa ter formação continuada e possa mensurar seus resultados em sala de aula. Nesses países que estão no topo da educação mundial, lá, todos os jovens querem ser professor. De tudo, meu amor, seria atento antes, e com tal zelo e sempre tanto. Lembra, Vinícius de Moraes, que a gente ia fazer 100 anos agora? Muito obrigado. De tudo, meu amor, de quem? Ao meu amor. Um erro é você largar o livro na mão do aluno e falar, leia e me apresenta. Isso não dá certo. De preferência, as primeiras leituras no primeiro ano, leitura em sala, em voz alta, todos lendo juntos. É um trabalho de formiguinha, bem devagar, até que no terceiro ano eles estão lendo os clássicos da literatura universal. Me fala uma coisa, quando foi que você decidiu ser professor? Olha, a decisão pela carreira ela começou justamente um pouco depois que eu descobri meu problema de deficiência visual. Na verdade, eu sou formado em tecnologia de processamento de dados, foi a minha primeira faculdade. Aí, aos 21 anos, eu tive esse problema, essa doença, e eu fui para a minha segunda decisão, né, que eu tinha na minha vida. Eu sempre gostei das duas coisas. Trabalhar com pessoas, né, e trabalhar com computadores, né? São duas coisas diversas, mas das quais eu gosto muito. Quando eu fiquei impossibilitado de trabalhar com a informática, eu fui para o outro lado, né, onde eu achava que eu tinha vocação, e comecei com magistério aos 24 anos. Eu tive que mudar minha vida completamente. Mudei de carreira, fiz outra graduação e logo em seguida fiz o concurso para o Estado e aqui estou até hoje. Eu decidi ser professor, e principalmente de língua portuguesa, por influência de outro professor de literatura e língua portuguesa que eu tive basicamente no terceiro ano do ensino médio. Foi aí que eu decidi, pelo estilo dele, pela maneira dele dar aula, pelo tratamento dele com os alunos em sala de aula, isso me influenciou muito. Quando eu tinha, acho que exatamente 6 anos, eu tinha uma dúvida. Ou eu faço medicina, ou queria ser professora. Eu não pensava nem em educação física. Aí, com o tempo, me convivendo, eu descobri uma coisa simples, né? Eu tinha medo de sangue. E pensava na parte pior. Se eu quero pediatria, quando uma criança vier óbito em minhas mãos? Aí, então, vou fazer uma coisa ao contrário. Eu vou cuidar para que a pessoa não fique doente. É aqui que o aluno aprende os valores, é aqui que ele vai aprender que ele tem que respeitar o vizinho, que ele não pode agredir o colega quando ele diz alguma coisa que ele não gosta. Então o professor chama atenção para isso, que ele chama atenção para a rua, ele chama atenção para a violência. Eu acho que a escola é o berço de mudança da sociedade. A escola, eu tenho certeza absoluta de que é a principal instituição na mudança do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso, é por isso que eu amo essa profissão, né? E talvez eu até seja grato por ter tido o problema de vista e ter mudado de profissão. Aqui eu me sinto mais útil, eu me sinto, sabe, verdadeiramente mudando as coisas aqui, dentro da escola. No próximo episódio, vamos refletir sobre a escola do futuro. Você já parou para pensar como será a escola do futuro? Futuro mesmo? Futuro. Futurão.